A Terra está morrendo. A cada segundo que se passa, uma árvore é derrubada, um rio é poluído, o ar fica mais pesado com toxinas, animais são extintos e por aí vai. A raça humana percebeu tarde demais que ações têm consequências, e em pouco tempo, o planeta se tornará uma casca do que um dia já foi. Entretanto, uma nova esperança surgiu. A exploração espacial foi capaz de providenciar um novo lar à humanidade, um novo sistema solar com novos recursos, novos planetas e novas esperanças. Porém, infelizmente, o homem não aprendeu com seus erros anteriores. Essa nova Terra prometida, aos poucos vem se tornando um lugar podre, poluído e sem esperança, assim como na terra natal dos humanos. E agora você, nesse admirável mundo novo, pode tentar sobreviver se tornando um construtor de naves, um piloto de mechas de combate, se juntar a facções, lutar por territórios, se revoltar contra governos corruptos, se tornar um líder de um sindicato, tudo isso em uma cidade cyberpunk distópica. E essa é a premissa do melhor jogo futurista sendo desenvolvido atualmente. Vocês já repararam que quando uma obra é sci-fi, ela sempre tende a ser um pouco mais distópica do que ela seria se ela se passasse no passado? Quando uma obra se passa no passado, por exemplo, tipo na era medieval ou na era de bronze, os temas dessa obra geralmente são sobre heroísmo, sobre valores da tradição, sabe? Esse tipo de coisa. E quando uma obra se passa no futuro, geralmente os temas são sobre como as grandes elites e corporações ou governos, o que for, acabam desumanizando o ser humano, seja por controle ou por lucro. E sim, eu sei que existem obras onde o passado é visto como essa era das trevas terríveis e que o futuro é visto como essa era maravilhosa de progresso e tudo mais, mas apenas comece a reparar como sempre quando uma obra se passa no passado, geralmente num cenário de fantasia medieval, perceba como as cores são relativamente mais coloridas do que elas seriam se fosse numa série sci-fi futurista. De novo, eu sei que eu tô sendo um pouco hiperbólico aqui, até porque você pode citar várias obras aqui pra desmartelar o meu argumento, como por exemplo o Berserk, que se passa no passado de uma Europa medieval e que é retratado como um lugar horrível pra se viver. E Star Trek, que se passa no futuro, porém, apesar dos seus problemas, é um lugar até bem agradável de se morar. Mas ainda assim, eu acredito que a maioria das obras que se passam no passado são geralmente obras com um ponto de vista mais positivo do passado, e obras que se passam no futuro geralmente têm uma visão pessimista do que será o nosso futuro. E eu acho que nós, como seres humanos, tendemos a gostar mais do passado e preferir ele, mesmo que ele tenha sido horrível, na verdade. Pois mesmo que ele tenha sido ruim de verdade, pelo menos a gente consegue ter essa certeza, pois nós já vivemos aquilo, mesmo que não tenha como mudar ele. Já o futuro é um baita de um mistério. Não tem como você prever ele, pelo menos não 100%. E é esse mistério, essa incerteza do que vai acontecer logo em seguida que causa tanto medo e pavor nos seres humanos. O futuro é um mistério grande demais para a mente humana se sentir confortável pensando. O futuro é o desconhecido, e o medo do desconhecido é o pior medo que existe. Tá, talvez escorpiões sejam piores. Por via das dúvidas, é melhor sempre manter a cabeça no presente. O motivo de eu ter falado tudo isso é porque o jogo de hoje é um reflexo desse medo que nós temos do futuro. Um futuro onde a humanidade ainda comete os mesmos erros de sempre. Mas hey, pelo menos dessa vez a gente tem braços mecânicos, armas e mechas de combate legais. Esse é o Beta Decay, um jogo sci-fi sombrio que se passa num futuro distante. Gráficos low poly no estilo do PS1, com controles e uma gameplay moderna. Provavelmente o jogo indie mais promissor do ano, que você nem sabia da existência. Beta Decay. Bom, eu nem sei por onde começar, na verdade. Se tem uma coisa que você precisa saber sobre o jogo, é que os caras que estão fazendo ele são muito ambiciosos. Porque quanto mais eu lia e descobria informações, mais eu percebia que, caramba, os caras não querem criar um jogo indie, os caras querem criar o videogame 2. É muita coisa pra comentar, então vamos começar pelo começo.
certo? Primeiramente, quem tá fazendo esse jogo? A game developer que tá criando o jogo se chama Rotoscope Studios. E aqui fica um pouco confuso, porque eu entrei no Discord oficial do jogo e ali só aparece como criador um cara chamado Cry, que é o nome dele, o nickname dele, mas no Discord não tem ninguém nos créditos como criador. Então eu não sei se é um criador solo que tá criando o jogo ou se tem de fato um estúdio indie por detrás. Ou talvez esse Cry ele trabalha no jogo sozinho, mas às vezes ele contrata pessoas freelancers para fazer certos aspectos do jogo, sabe? Bom, o importante é que esse vai ser o primeiro jogo que eles vão lançar. E pelo que eu pesquisei, eu encontrei uma imagem que o criador mostrou quais foram os jogos que inspiraram ele. E ali tem de tudo, desde o Half-Life 2 até um servidor privado no Discord de roleplay de cidade cyberpunk. Tem desde jogo de tiro até jogo de RTS. E com esse montão de inspiração, com inspirações que são completamente diferentes uma das outras, você deve estar se perguntando como que esse jogo vai funcionar. E que bom que você perguntou, porque o loop de gameplay muito provavelmente vai ser um dos charmes que vai mais chamar a atenção das pessoas. Ele vai ser um jogo do gênero roguelike. Você vai poder jogar ele tanto em primeira quanto em terceira pessoa, e você vai poder alterar o modo na hora que quiser durante a gameplay. Pelo fato dele ser roguelike, isso significa que a morte é permanente. E além disso, também vai ter sistemas de fome, de sede, e o seu personagem vai sentir vontade de dormir. E se você não cumprir essas coisas, ele pode morrer. E levando em consideração que esse jogo se passa no mundo cyberpunk, a comida e a água vai ser bem caras. Ou seja, você vai ter que lutar para conseguir comer e beber. E falando em luta, você muito provavelmente deve estar olhando agora a gameplay de fundo, que essa gameplay é do próprio jogo, e deve ter reparado que mesmo os gráficos sendo datados, de propósito, claro, a gameplay é muito fluida. As animações são muito satisfatórias. Em um dos trailers dá pra ver que quando você atira na perna ou nos qualquer outro membro de algum inimigo, você tem uma chance de desmembrar o cara. E isso sem contar que você vai ter uma porrada de gadgets e equipamentos e armas. Qualquer coisa que você viu em filmes de jogos sci-fi, você muito provavelmente vai ter aqui também. O criador tá tentando o máximo fazer uma gameplay de tiroteio satisfatória, até porque a maior parte do tempo você vai estar fazendo isso, atirando em pessoas. E só pelos trailers e teasers dá pra perceber que o cara tá fazendo um baita de um trabalho aí. Beleza, mas agora, como que você ganha nesse jogo? Tipo, quais são os seus objetivos? Como os sistemas do jogo funcionam sem ser gameplay em si? Acontece que nós não temos uma resposta muito clara, até porque o jogo nem lançou ainda e tudo que temos são teasers e trailers, sites, Discord, então fica meio difícil prever. Porém, com esse montão de informação que eu recolhi, com esses vários trailers que eu assisti, com esse monte de texto que eu li, sendo bem sincero, eu acho que eu já descobri como o jogo vai funcionar. Então vamos do começo, a tela de menu. No momento em que você clicar em começar novo jogo, você vai ser imediatamente lançado para uma tela de criação de personagem. E lembrando que Beta Decay, além de ser um roguelike, ele também é um RPG. Então, além da aparência e do nome, você vai poder selecionar atributos e skills, além de habilidades e esse tipo de coisa. Porém, eu não acho que vai ter um sistema de classe, tipo, classe hacker, classe atirador, classe mercenário, e que você vai começar com o equipamento inicial. Na verdade, você vai criar o seu personagem do absoluto zero, no sentido que você vai começar o jogo com nada no seu inventário, com nenhuma relação com nenhuma facção, com nenhum dinheiro na carteira e com nenhuma arma. Além de que você não vai ter nenhuma base ou apartamento, casa ou qualquer sala segura, sabe? Nada. Você vai estar no meio da rua com nada. E lembrando, nesse jogo você sente fome, sede e vontade de dormir. Ou seja, se você não quer morrer no seu primeiro dia, é melhor começar a trabalhar logo. E são nessas missões iniciais que você vai começar a ter inimizades ou amizades com NPCs e facções. E lembrando, o jogo é roguelike, ou seja, se você morrer, você vai perder todo o seu progresso, todos os seus equipamentos, as suas armas, o seu dinheiro, os seus veículos, as suas casas, os seus apartamentos, o que for que você tinha, você perdeu na morte. Mas relaxa, tem uma notícia boa nisso. A parte boa é que você, como jogador, vai poder fazer o que quiser. Se você quiser virar um minerador e ficar minerando e coletando materiais raros para uma empresa mercenária, você pode. Quer virar um mercenário, um caçador de recompensas? Você pode. Quer criar a sua própria empresa e virar uma super corporação? Você também pode. Quer virar um líder de uma rebelião e derrubar todas as megas corporações e o pouco do governo que sobrou? Por que não? Quer virar um hacker e ser contratado por pessoas, empresas para hackear
hackear bancos e sites importantes, também. Ou talvez você queira se tornar um soldado do futuro e se juntar a uma milícia ou algum exército para poder pilotar um tanque, ser um atirador de elite, ou quem sabe pilotar um mecha de combate. Ou talvez você queira ser um maníaco e quer atirar em todo mundo que vê pela frente, seja exército, facção, polícia, sindicato, empresa, corporação, o que for, para que você seja o único ser vivo que existe naquele sistema solar. Faz? Por que não? Não tem ninguém te impedindo. Para você ter uma ideia do quão livre você vai poder ser nesse jogo, você, por exemplo, pode construir uma espaçonave, ter uma tripulação de NPCs e sair por aí explorando o sistema solar. E você pode simplesmente descobrir novos planetas e raças alienígenas. E eu esqueci de falar, nesse jogo vai ter um sistema de construção de base, construção de veículos, é uma loucura. O que eu quero dizer é que o jogo vai ser bem difícil, ele vai ser um roguelike bem hardcore. Porém, em compensação, você vai ter uma liberdade absurda. Ou seja, caso você morra, ou mesmo que você não tenha morrido e você esteja no meio de uma run, você pode só parar o que estava fazendo e começar algo novo. Não tem uma quest principal, é você que cria a sua própria quest. No próprio site do jogo tá escrito que o jogador pode ir para onde quiser e fazer o que quiser. Quando eu disse que esse jogo era ambicioso, não estava sendo hiperbólico. Esse é muito provavelmente um dos projetos mais ambiciosos que eu já vi na minha vida. Não tô brincando, é muita coisa que o cara quer fazer. Eu vou dar mais um exemplo aqui, só para vocês verem quão ambicioso isso aqui quer ser. A economia desse jogo é player driven, ou seja, a economia é baseada nos jogadores. Por exemplo, suponhamos que eu queira muito uma sniper, porém eu só tenho uma escopeta, e para piorar, eu não tenho dinheiro suficiente para comprar essa sniper. Então eu abro um aplicativo que tem dentro do jogo de mercado de trocas, e lá eu faço um anúncio de que eu troco essa escopeta por aquela sniper, ou que eu vendo aquela escopeta por uma certa quantia de dinheiro. Depois de um tempo, um cara vem na minha DM, no jogo nesse caso, ele diz que ele tem a sniper, mas em troca ele quer a escopeta. A gente faz a troca e todo mundo sai ganhando, todo mundo recebeu o que queria. Esse cara que veio falar comigo não é um NPC, ele é um jogador que tá jogando um jogo no outro lado do mundo e a gente acabou de interagir. Ou seja, você vai poder trocar e vender seus itens com outros jogadores de verdade. E não, o jogo ele não é multiplayer, ele não vai ter PVP, esse tipo de coisa, vai ser só você e os NPCs. O único momento multiplayer vai ser no mercado mesmo. Apesar que o criador já disse que ele tem interesse em trazer um modo co-op pro jogo, em que você vai poder criar um mundo com seus amigos. Então talvez nesse contexto o PVP seja possível, mas o estúdio disse que só vão implementar isso se o jogo vender bem. Sendo bem sincero, eu acho que esse jogo nem precisa de multiplayer. O mero fato da economia ser baseada nos jogadores já é mais do que o suficiente. Se bem que jogar co-op com os amigos seria bem legal, especialmente com essa gameplay que parece estar muito boa. E falando em experiência, eu vou admitir uma coisa aqui, eu não sou muito fã de roguelike. E olha que não foi por falta de tentativa, hein? Mas esse parece que vai ser o único roguelike que eu vou gostar na minha vida toda. E aproveitando esse gancho, escreve nos comentários qual tipo de carreira você seguiria nesse jogo. Hacker, mercenário, soldado, líder de facção, piloto de mechas, assassino de aluguel ou talvez o CEO de alguma mega corporação. E também escreva algum caminho de possíveis carreiras e classes que você vai poder seguir nesse jogo. Até porque eu duvido muito que eu tenha conseguido falar todas as possibilidades. É que nem tá escrito no site. Os jogadores podem fazer o que quiser, irem para onde quiserem e quando quiserem ir. Então tem muita possibilidade e caminhos não ortodoxos de como fazer dinheiro nesse mundo. Eu particularmente seria ou um mercenário que pilota um mecha de combate, ou eu iria construir uma espaçonave para sair do sistema solar e começar a caçar alienígenas, ganhar vida como um exterminador de alienígena, para vender a carne deles ou coletar amostras de DNA para laboratórios que estudam a vida alienígena, sabe? Comenta aí embaixo como que seria o seu personagem nesse jogo. E agora eu quero finalizar o vídeo com uma boa notícia. Bem, ao longo desse vídeo, pelo menos eu espero que você tenha ficado minimamente interessado no jogo, certo? Seja pelo que eu falei ou pela gameplay de fundo que eu coloquei aí. Então talvez você queira jogar esse jogo, certo? Bom, acontece que dentro do site do jogo, se você começar a scrollar para baixo, você vai ver que vai ter uma linha do tempo. Ali você vai ver que o jogo começou o desenvolvimento em 2020 com um protótipo e começou de verdade em 2023. Ali tem todas as mudanças e progressos que o desenvolvedor fez ao longo dos anos. Mas o mais importante é que nessa linha do tempo diz explicitamente que em julho desse ano Beta Decay vai entrar como Early Access na Steam.
E sim, eu sei que muito provavelmente você queria que ele já fosse lançado logo, né? Bom, eu também. E eu também tenho receio de jogos que são lançados em Early Access e ficam pra sempre no Early Access. E que isso já aconteceu várias vezes e que é uma completa desgraça. Mas sei lá. Eu, particularmente, tenho esperanças. E sem contar que esse é um jogo muito ambicioso e ele é indie, não é AAA. E o dev quer colocar esse monte de coisa. Então, muito provavelmente vai demorar mais ainda para ser lançado de fato. E quanto a isso, não há nada que possa ser feito. A gente vai ter que esperar e esperar. Pelo lado bom, a gente vai conseguir tocar nesse título com antecedência. Então a gente vai poder ver se ele é tudo isso mesmo ou não. De qualquer forma, esse foi o melhor jogo futurista em desenvolvimento, que você não fazia ideia da existência dele até agora. Então, se você gostou do que viu, já sabe onde você pode me encontrar numa próxima vez. Falou!